Você tem medo do escuro? Claustrofobia? Aranhas? Pode até parecer que não, mas e se o seu maior medo for algo que você sequer consegue nomear? Algo escondido, mascarado, disfarçado até mesmo dentro da sua rotina mais comum? Hoje, vamos revelar os 10 medos mais comuns que ninguém gosta de admitir que sente. E se você acha que está livre deles, talvez seja exatamente por isso que eles funcionam tão bem. 10. Medo de ser esquecido completamente. Não é só o medo da morte, é o medo do silêncio eterno depois dela. De viver, tentar, lutar e ainda assim ser apagado como se nunca tivesse existido. Pesquisas da Universidade de Princeton indicam que o desejo de deixar um legado está profundamente ligado ao medo do esquecimento. Um medo ancestral, mas moderno, intensificado pelas redes sociais e a obsessão por relevância. Este medo age silenciosamente. É ele que te força a postar, a se justificar, a querer provar valor constantemente, mesmo que você não admita. 9. Medo de que descubram quem você realmente é. Esse é um medo camuflado pela aparência, pelas máscaras sociais, pelo sorriso ensaiado. Chamado de síndrome do impostor na psicologia, esse temor é mais comum do que se imagina. Estima-se que 70% das pessoas em cargos de liderança sentem, em segredo, que são uma fraude prestes a ser descoberta. E não estamos falando só de trabalho. Muitos têm medo de que amigos, parceiros ou até familiares descubram seus pensamentos mais profundos e não gostem do que encontrarem. 8. Medo de enlouquecer. Quantas vezes você já pensou: e se de repente eu perdesse o controle? Esse é um medo que beira o proibido. Ninguém gosta de falar sobre isso, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, distúrbios mentais afetam 1 em cada 4 pessoas ao longo da vida. A ideia de perder o controle da mente é aterrorizante porque é tudo o que temos. O pensamento de que algo invisível, interno e silencioso possa tirar nossa consciência é um abismo psicológico. E muitos já olharam para ele, mesmo sem contar a ninguém. 7. Medo de estar sempre sendo observado. Esse vai além da paranoia. Com a tecnologia atual, câmeras, inteligência artificial, algoritmos de rastreamento, essa sensação tem base. Estudos revelam que uma pessoa comum é filmada por câmeras de vigilância cerca de 75 vezes por dia. Mas o medo não é só externo, é a sensação de que alguém ou algo está ali, observando você mesmo quando está sozinho. Um medo que mistura vigilância real com instinto primitivo. Medo de ser caçado. Medo de estar vulnerável. 6. Medo de não ser bom o suficiente. Esse não é um medo qualquer, ele molda vidas inteiras, ele dita escolhas, evita arriscar e sufoca sonhos antes mesmo que nasçam. Segundo a Harvard Business Review, esse sentimento de insuficiência atinge 85% dos profissionais, mesmo os altamente capacitados. Mas esse medo não se manifesta só no trabalho. Está nas relações, no espelho, nos pequenos fracassos cotidianos. Aquele silêncio desconfortável quando alguém não elogia, a comparação silenciosa com os outros, tudo isso alimenta um medo corrosivo que poucos admitem, o de nunca ser o bastante. 5. Medo de perder o controle do próprio corpo. Imagine estar consciente, mas não conseguir se mover. Esse medo tem nome: catalepsia, ou popularmente, paralisia do sono. Estudos indicam que até 40% das pessoas já passaram por esse fenômeno ao menos uma vez. Mas a raiz do medo vai além da paralisia. É o pavor de ser prisioneiro dentro da própria carne. É por isso que doenças neurodegenerativas causam tanto temor. Alzheimer, ELA, Parkinson não apenas adoecem, mas desconectam o eu do corpo. Um medo existencial, silencioso e profundamente humano. 4. Medo de ser irrelevante, não ser ouvido, não ser importante, não ser notado. Vivemos na era da visibilidade e nunca fomos tão invisíveis. Esse medo é novo, mas vem crescendo. A psicóloga americana Sherry Turkle fala sobre a solidão conectada, pessoas cercadas de contatos, mas profundamente solitárias. E esse medo é tão real que grandes redes sociais testam o fim das curtidas e comentários visíveis, justamente por saberem o quanto a ausência de feedback corrói o ego moderno.
3. Medo de que algo terrível aconteça sem razão. Você já sentiu uma angústia súbita sem explicação? Uma sensação de que algo está prestes a dar errado, mesmo estando tudo bem? Esse é o medo intuitivo, irracional, mas profundamente enraizado, a ansiedade antecipatória. Segundo a Anxiety and Depression Association of America, mais de 40 milhões de adultos nos Estados Unidos sofrem com algum tipo de transtorno ansioso. É o medo do que não se vê, do que não se sabe, do que não se controla. E por isso mesmo, o mais perturbador de todos. 2. Medo de ser esquecido enquanto ainda está vivo. Esse é diferente do medo de morrer ou do medo do anonimato. É o medo de viver rodeado por pessoas e ainda assim ser invisível, de falar e não ser ouvido, de existir e não ser sentido. Um estudo da Universidade Brigham Young concluiu que a solidão é tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia e afeta diretamente a saúde física e mental. É um medo que poucos assumem, mas muitos carregam no silêncio de suas rotinas. 1. Medo de si mesmo. Esse é o medo final, o mais secreto. O medo de seus próprios pensamentos, de suas próprias vontades, o medo de saber do que você seria capaz se ninguém estivesse olhando. A psicologia chama isso de lado sombrio da psique, e Carl Jung já alertava: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Esse medo está por trás de todos os outros, porque no fundo talvez o que mais nos assuste seja o que existe dentro de nós. Você já sentiu algum desses medos, mas nunca falou pra ninguém? Então chegou a hora de encarar a verdade. Curta este vídeo para que mais pessoas descubram esses medos invisíveis. Comente qual desses te fez refletir mais. Ou se há algum outro medo que ninguém fala, mas você sente. Inscreva-se agora e ative o sino para receber mais vídeos sobre os mistérios da mente, da natureza e do universo. E se você gostou deste vídeo, tenho certeza que vai se arrepiar com este aqui. Inserir sugestão de vídeo relacionado, onde falamos sobre os fenômenos mais assustadores que a ciência ainda não consegue explicar. Nos vemos lá, se você tiver coragem.